Boa noite, Juliana, tudo bom? Oi, Socorro, tudo bom? Cheguei agora, estou botando as compras no lugar, mas estou ouvindo, viu? Tá certo, eu vou começar cedo, começar no horário, né? Só vou dar mais uns 2 minutinhos para mais gente entrar, porque Certo. aqui a gente cumpre o nosso horário, né? Aquela coisa que a gente já combinou. Uhum. Ok, tá bom, estou aqui ouvindo. Fica aí à vontade. E tu, Tá Noêmia, bom. como é que estás? Tô bem. Ó, lembra que eu pedi a oração para o meu irmão? Sim, claro. Ele fez o cateterismo e colocou 3 stents. Como é que ele está? Tá bem, graças a Deus. Tá bem. Glória a Deus. Mas está no hospital. Ele já tinha colocado 2, né? Agora colocou mais 3, ficou com 5. Sei. Ô, Noêmia, e como é que está a Casey? Casey continua na semi-UTI, a saturação dela melhorou, mas continua no oxigênio, mas não teve febre. Teve um pouco de febre ontem, mas hoje já não teve febre, aí já acordou um pouco mais alegre. Mas o irmão dela, que é médico, veio de Belém e está 24 horas com ela lá na UTI. Ela vai ficar, Marcelo, ela vai Marcelo ficar, já está recuperando, né, o marido sim, dela, mas ela vai ficar boa, com a graça de vai, Deus. vai, com certeza, não tenha É, dúvida. Vai dar. problema, Socorro, que Hum, ela ficou muito tempo em casa, entendeu? Sem querer ir para o hospital. Eu até meio assim falei para Rodrigo, eu acho muito errado o que vocês estão fazendo. Não, tia, mas é porque a gente tem médico na família, o que os médicos aconselharam. A pessoa 10 dias com diarreia, com febre, com coronavírus e em casa, sem tomar medicação, sem nada. é, mas ela vai ficar curada em nome de Jesus, com Com certeza. certeza. E Tem, você e Aurélio, tudo bem? então, tudo As bem, graças a meninas, tudo em Deus. ordem? Tudo em paz, graças a Deus, tudo sob controle. Amém. Amém. Tudo em ordem, graças a Deus, né, Noêmia? Aham. Esse dia hoje foi um dia assim de chuvas, muita chuva caindo. Ali na frente do GGE estava intransitável, de tanta água. Em muitos lugares, né? Chovendo bastante, mas Deus no controle sempre, né? Verdade. Vânia, se você quiser ligar a câmera, já pode ligar, né, querida? Então, vamos começar. O pessoal vai chegando aí. Olha ela. Vânia passou o dia doente. Ela está achando que é chikungunya, Só consigo mas ficar deitada, Socorro. tá bom. Fique tranquila, fique em paz. Depois desliga aí o áudio e esteja aí tranquila, em paz e tá tudo certo. Não tem nada de errado em lugar algum aqui, tá tudo certo. Vamos orar para a gente Tá começar. bom, eu vou. Vamos. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu e minhas amigas nos colocamos agora na tua presença, Pai, Espírito Santo querido, em primeiro lugar, para te dizer que nós te damos graças pela tua presença. Mais uma vez, nós estamos aqui e a principal pessoa dessa reunião é você, Espírito Santo. Sem a sua presença, esse encontro não tem o menor significado, não tem a menor importância. Ele deixa de ser um momento especial para ser um encontro como qualquer um outro. Então, Espírito Santo, eu quero lhe dizer que você é muitíssimo bem-vindo. Eu quero lhe dizer que eu e minhas amigas, minhas irmãs, dependemos completamente de ti. E nós entregamos nas tuas mãos esse encontro e queremos te pedir, amado da minha alma, que o Deus sobrenatural, o Espírito Santo de Deus sobrenatural, esteja aqui realizando as suas maravilhas. De antemão, já inicialmente, eu já quero dizer e quero declarar, profetizar sobre a vida das minhas irmãs, sobre a vida de Vânia, que está doente especialmente. Cura completa, Pai.
absolutamente completa. Eu digo agora para essa enfermidade, se for chikungunya, você está repreendida em nome de Jesus. Febre, desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Todas as dores nas articulações desapareçam agora em nome de Jesus. Seu corpo perfeito, sem nenhuma dor, sem nenhuma enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a cura sobre a tua vida, Vânia, agora em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida cura plena, cura de Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre todo o seu corpo, sua articulação, seus membros, de modo geral, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro a cura, e eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida de cada uma de vocês. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, como temos falado em todas as nossas reuniões, a paz que traz vida, né? A pérola preciosa para as nossas vidas, que esta pérola, que é a paz de Cristo, inunde cada um dos seus corações. Eu profetizo paz, eu profetizo saúde, eu profetizo prosperidade, eu profetizo unidade do Espírito Santo, eu profetizo a mente de Cristo se estabelecendo na mente de cada uma de vocês. E eu profetizo a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Lúcia, seja muito bem-vinda, Lúcia. Deus te abençoe. Bem, meninas, se eu fosse dar um título, né, ao nosso estudo de hoje, eu chamaria de Deus do Impossível, né? Eu quero chamar esse estudo de Deus do Impossível, porque nós vamos falar sobre uma passagem da Palavra de Deus que ela é pura loucura. Ela não tem nada nesse mundo que justifique tamanha loucura nesta Palavra de Deus, o que o Senhor colocou no meu coração hoje. Lúcia, teu áudio está ligado, Lúcia. Lúcia? Oi, Socorro, vou desligar. Tá, amor. Então, a palavra que o Senhor me deu para hoje, que o Espírito Santo quer falar conosco hoje, está lá em Isaías, capítulo 42, do versículo 6. Desculpa, Isaías não, Ezequiel, me perdoe. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 10, tá certo? Então, eu vou ler essa palavra e depois o Espírito Santo vai falar conosco, vai discorrer sobre ela. Então, a palavra diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. É Ezequiel, capítulo 37. Tá todo mundo, tá vendo assim, Noêmia? Do 1 ao 10, tá ok? Pronto, ok. Você olhou para mim como se não tivesse batendo com o que você estava lendo. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor.
E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano. Assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses ossos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esta palavra, Deus me deu desde a semana passada, inclusive eu orei com base nessa palavra. De manhã eu acordei e o Senhor começou a me inquietar com esta palavra. E o Espírito Santo disse: socorro, se ajoelhe e ore. E assim eu fiz. E eu orei com base nessa palavra e de lá para cá o Senhor tem me inquietado com esta palavra. Então, eu disse: Senhor, o que queres, né? O que é que o Senhor tem para nos dizer? Qual é a mensagem? Qual é a fala, né? O que é que o Senhor tem para nos falar a respeito dessa palavra? Eu sei que ela já é tão clara, né? Mas Deus sempre tem algo mais a nos falar. Então, em primeiro lugar, o que é que o Senhor me trouxe? Ele disse: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E o Senhor me disse o seguinte: socorro, a minha mão, não somente a minha mão está sobre a vida de vocês, mas o meu espírito habita em vocês. Quando eu falei com Ezequiel para que ele profetizasse, ele foi guiado apenas pela minha mão que estava sobre ele. Mas hoje, vocês vivem em um tempo novo. Um tempo onde o próprio Espírito, que sou eu, o meu Espírito, que sou a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habita dentro de você. Você é templo. Você é morada, eu sou morada, eu moro dentro de você. Então, naquela época, Ezequiel, ele foi guiado pela minha mão. Hoje você não tem somente a minha mão, mas você tem a minha presença dentro de você. E eu disse: Senhor, isso é muito profundo. Ele disse: olha, socorro, o meu poder está dentro de vocês. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida, todo aquele que compreende e aceita o sacrifício da cruz e que declara com a sua boca, que confessa com a sua boca e que recebe no seu coração a Jesus Cristo, passa a ser morada minha, dele e do Espírito Santo. Eu disse que para vocês, na minha palavra, que quando Jesus subisse, que realmente subiu, morreu, ressuscitou e mora comigo, eu não deixaria vocês órfãos. E hoje vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm alguém que é poderoso para ressuscitar, para transformar, que tem todo o poder aqui na terra, aqui no céu, aí na terra e em qualquer lugar. Então, assim, Ezequiel foi movido pela minha mão e vocês são movidos pela minha mão de poder e pela minha presença. E aí, Ezequiel, Deus continuou: por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ora,
Nós vivemos pelo Espírito de Deus e não para o Espírito. É pelo Espírito, ou seja, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E o que é ser movido pelo Espírito Santo de Deus? Ser movido pelo Espírito Santo de Deus é viver todos os dias as coisas mais banais, mais simples, mais cotidianas, pelo Espírito. É acordar e a primeira coisa que vem à mente é a presença de Deus. É escovar os dentes e fazer isso pelo Espírito de Deus. É sair para a rua e fazer isso pelo Espírito de Deus. É entender, é compreender, é ter a consciência de que eu não estou só em momento algum. E que tudo que eu faço, que eu penso, que eu planejo, é conduzido por Ele, é pensado por Ele. É quando eu desisto, ou eu deixo, ou eu abro mão da minha mente e deixo a mente de Cristo prevalecer a minha. Ou seja, quando a minha mente não é... Eu não sou conduzido mais pela minha mente, mas eu sou conduzido pela mente de Cristo em mim. É estar atento à direção dele. E como saber qual é a direção dele? Como que nós podemos saber qual é a direção de Deus para que eu viva? Às vezes as pessoas perguntam assim, quantas horas você tem de oração no dia, Socorro? Gente, eu não tenho 10 horas, nem 2 horas, nem 1 hora de oração, não. Eu oro. Eu oro no carro, eu oro no banheiro, eu oro se eu estiver tomando banho, eu oro sentada, eu oro à mesa, eu oro. Então, quando a oração é uma maneira de me manter sempre direcionada por Ele. Ontem, eu disse para vocês sabem disso, que eu estou fazendo um tratamento dentário sério. Recebi uma parte do tratamento e senti alguns probleminhas. E já é definitivo que eu recebi, e eu fiquei assim, Senhor, olha como é que eu converso, olha com quem eu converso. Eu disse, Senhor, e agora eu vou ter que conversar isso com o doutor Carlos. Eu estou sem graça. E agora, Senhor? Essa é a minha conversa. É com essa pessoa que eu converso todo o tempo. E eu aí eu marquei com ele, eu disse, Senhor, eu estou sem graça, mas eu preciso dizer, porque isso está me incomodando. E quando eu estava saindo, o Espírito Santo me disse, Socorro, e aí, vamos conversar? Eu disse, vamos. Eu disse, olha, vem cá, Senhor, eu não sei o que dizer, mas eu quero ser dirigida por ti. Quando eu cheguei lá, foi assim que aconteceu. Tudo foi resolvido. A palavra dele, que ele disse para mim, de Socorro, nunca você vai ficar insatisfeita, porque eu vou fazer o que tem que ser feito. Não, aquilo que era temor para mim foi tão bem conduzido pelo Espírito Santo que foi resolvido. Então, eu não tenho uma expectativa de que as coisas vão dar errado. Eu tenho uma expectativa que eu vou ser guiada por Deus e que, no final, eu vou ter a resposta de Deus. Então, isso é uma maneira de viver. Então, estar em Cristo não é religião, é um estilo de vida. Esse é meu estilo de vida. Esse deve ser o teu estilo de vida. Então, como saber se eu estou sendo dirigido por Deus? É pela palavra de Deus, através das profecias, através de um sentimento interior de paz dirigido por Ele, através de uma pregação. A única forma da gente ter uma direção de Deus é estar ligado na videira, é estar sempre, todo o tempo ligado nele.
Então, tem uma passagem, acho que é no próprio Ezequiel, que diz assim, maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Quando essa palavra não quer dizer que nós não podemos confiar nas pessoas. Não, não é isso. Pelo contrário, nós temos que confiar nas pessoas. Mas a nossa confiança, quando ele fala aí, não é a confiança de esperar a solução das nossas vidas das pessoas. Esperar que os meus problemas, que os meus conflitos, que as minhas dificuldades, elas sejam supridas através de pessoas, sim, mas esperar que elas sejam a solução da minha vida. E a palavra de Deus diz que não. Maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Então, assim, a tua e a minha confiança deve estar no Senhor todo o tempo. É Ele quem move os corações. O emprego que nós temos, a faculdade que nós fazemos, os estudos, a compreensão, a consciência, a nossa saúde, tudo, absolutamente tudo vem do Senhor. Então, aqui nessa passagem, nós vemos que Deus nos move a lugares e pessoas que estão necessitando de auxílio. Por quê? Deus moveu Ezequiel para um lugar absurdo. Gente, é absurdo. Um vale. Vale já nos traz a lembrança de algum lugar que é a esmo e que não tem nada por perto, que é um deserto. É assim que a gente, quando pensa de um vale, é um lugar desértico, que não tem pessoas, não tem morada, não é uma cidade, é um vale. Agora, só que esse vale não era um vale verde, não. Não era um vale cheio de belas plantações, um jardim, não, não. Era um vale de ossos secos. Imagine na sua mente aí, olhando para um lugar, e quando você olha para o chão, você vê um vale. Geralmente, vale é um lugar longo, é um lugar grande, não é um lugar pequeno. E você olhar para esse lugar e ver ossos secos. Como assim? Então, Deus nos move para lugares e para pessoas. Para quê? Para lugares como esse. Lá em Mateus 10:1 diz o seguinte. Deixa eu ver o que é que diz aqui em Mateus 10:1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Jesus fez isso. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Ora, esse é o meu chamado. Esse é o teu chamado. O Espírito de Deus habita em mim e habita em você, não é por acaso. Não é só para quê? Por habitar, sem um propósito. Não, há um propósito. O Espírito de Deus habita em mim e habita em você, porque há um propósito. E é para cumprir esse chamado. Um chamado que nos dá uma autoridade para um propósito. E o propósito é expulsar espíritos imundos, é curar todas as doenças e todas as enfermidades. Então, quando Deus mandou Ezequiel ir para ali, para aquele lugar, para aquele vale de ossos secos, ele não mandou eles para ali apenas para contemplar aquela imagem horrível, não. Havia um propósito. Lá em Isaías 42:6 diz o seguinte, Isaías 42:6 diz assim, eu, o Senhor, o chamei para a justiça. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. A justiça de Deus, ela transcende o entendimento da justiça humana. A justiça de Deus, ela é pura, ela é perfeita. E ele disse que ele nos chamou eu chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Ou seja, Ezequiel não foi ver aquele vale de ossos secos sozinho, não. E a mão de Deus o levou.
Hoje a mão de Deus nos leva. Deus segura na nossa mão firme, de maneira firme. Sinta a presença de Deus segurando na sua mão de maneira firme. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinha. Agora reconheça essa presença de Deus na sua vida. Ele está segurando na sua mão de uma maneira firme. Você sabe que firme é diferente de frouxo ou de folgado. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de cumprimentar uma pessoa, agora a gente não faz mais isso porque nós estamos vivendo nesse momento e a gente tem se cumprimentado assim. Mas antes desse momento, nós nos cumprimentávamos assim. Eu acredito que vocês, assim que nem eu, já teve a oportunidade de cumprimentar uma pessoa e ela segurar levemente na sua mão. Não é uma sensação um pouco estranha, né? A gente sente que parece que a gente não foi bem acolhido, não foi bem recebido, porque uma mão firme é como se fosse um abraço. É um acolhimento, é um chegar, é um colocar junto, é dizer assim, eu estou contigo. Então, a mão do Senhor segura firme na tua mão. Tenha certeza disso todos os dias. Tenha certeza disso quando eu sair para aquele dentista, quando eu saio para fazer qualquer coisa, seja qual for, tudo, absolutamente tudo, um conflito em casa, com o filho, um conflito com o marido, eu tenho a firme certeza, a firme convicção de que Deus está segurando a minha mão de forma firme e que eu vou ter aquele resultado que vai ser bom e perfeito para a minha vida. Então, Deus, segurarei firme na sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Então, olha aí, entendeu isso? Sabe por que Deus segura firme na tua mão e Ele te leva a esses lugares? Para você ser luz onde chega. Ser luz é trazer clareza, é trazer amor, é trazer unidade, é trazer resposta. Ei, você é a resposta. Você não é a dúvida, você não é a pergunta, você é a resposta. É a resposta que a pessoa com quem você se encontra estava esperando. Então, Deus te segura firme na tua mão, Ele te guarda para que você seja um mediador. Sabe por que Deus precisa de você como mediador? Porque o teu corpo, a tua alma, é usada por Ele para se comunicar com as outras pessoas que também têm corpo e alma. Porque Deus vem através da sua vida. Por isso que você é mediador. Um mediador para abrir os olhos dos cegos. Olha, o Espírito de Deus que habita em você abre os olhos dos cegos. Liberta da prisão os cativos. A prisão do medo, a prisão da angústia, a prisão da desesperança, a prisão da ansiedade, a prisão da doença, a prisão da incerteza. Para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Quantas pessoas hoje? Mas olha, não são poucas, mas são muitas, muitas, muitas. Lembra do Vale de Ossos Secos? Diante de nós está um vale de ossos secos. São pessoas que caminham para lá e para cá, mas elas não têm vida. São pessoas que vivem
em calabouço, no calabouço dos seus pensamentos, da sua dor, numa escuridão. Mas o Espírito de Deus que habita em você te conduz, Deus te conduz para que você possa ajudar, tirar essas pessoas dessa situação. Mas, Socorro, como assim? Eu? Sim, você. Não no teu poder, mas no poder da palavra de Deus que habita em você, no poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas, Socorro, eu não sei falar. Você não precisa falar, basta abrir a boca. E na palavra continua dizendo, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Por que Deus fez essa pergunta a Ezequiel? Como assim? Ei, Ezequiel, me diga uma coisa. Olhe para esse vale de ossos secos. Será que esses ossos poderão tornar a viver? Deus colocou Ezequiel num canto de parede, foi ou não foi? Deus queria provar a fé de Ezequiel. Queria provar a intimidade de Ezequiel com ele. Queria saber se Ezequiel tinha tanta confiança assim nele. Se Ezequiel, as experiências que Ezequiel já tinha vivido eram suficientes para ele acreditar que era possível. Mas qual foi a resposta de Ezequiel? Ezequiel respondeu, ó soberano Senhor, só tu sabes. O que é isso que Ezequiel disse? Ele transferiu para Deus a resposta. Ou seja, eu não tenho a resposta, Deus. Você tem a resposta. Você sabe, eu não sei. Como assim não sabe? Um homem que tinha experiência, que já vivia, tinha tido visões a respeito de Deus. Deus, ele era um profeta do Senhor. Parecia até que ele nunca tinha visto, né? Não tinha certeza que Deus tinha poder para fazer aquilo. Ora, se eu digo assim, Noêmia, mulher, tu acreditas que eu posso te ajudar nessa situação? Você vai questionar, bem, Socorro, você que sabe. Claro que eu acredito, Socorro, se você está dizendo que pode, eu acredito. Mas Ezequiel não respondeu assim. Ezequiel demonstrou incerteza. Ezequiel demonstrou que não acreditava muito bem que isso fosse possível. Olhou para aquilo dali e disse assim, peraí, como assim? Um negócio desse não tem. Bem, Senhor, você que sabe, eu acho isso aqui muito difícil. Eu acho isso aqui impossível. Mas ele estava falando com Deus do impossível. A minha pergunta é, como é que você vê Deus? Ele é Deus do impossível para você? Ou ele é Deus do possível? Ou ele é Deus das tuas possibilidades? Ou ele é Deus daquilo que a sua mente acredita ser capaz de fazer? Ou qual é a limitação que você dá a Deus? Qual o poder que você atribui a Deus? O quanto você tem olhado para essa vida de uma maneira que essa vida ela é tão limitada às tuas próprias condições, que você transfere para Deus essa mesma limitação. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é Deus do impossível. Aquilo que o homem faz, Deus não vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não vai para a tua casa lavar a louça. Ele não vai no teu lugar realizar o trabalho que você tem que realizar. Ele não vai arrumar teu guarda-roupa. Ele não vai orar no teu lugar. Ele não vai se ajoelhar no teu lugar. Não, ele não vai fazer isso, porque esse trabalho é meu, é teu. O dele é fazer aquilo que você não pode fazer. É aquilo que é impossível para você fazer. Olha que bacana, que coisa extraordinária. Nós podemos fazer muita coisa, e aquilo que a gente não pode, nós temos alguém dentro de nós que faz por nós. Logo, para nós não há limites. Logo, para mim, para você, nessa terra aqui, já agora, não existe limites.
Aquilo que é limitado, eu e você fazemos. Mas aquilo que é ilimitado, que é impossível, eu creio e Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, e ele vai fazer aquilo que para mim é impossível. Logo, não há impossível para aquele que está em Cristo. Será que Ezequiel não tinha tido nenhuma experiência com o poder de Deus? Olha, aos 30 anos de idade, Ezequiel teve uma visão da glória de Deus e foi chamado para ser profeta a partir dos 30 anos de idade. Então, Ezequiel sabia do poder de Deus. Então, assim, não fique triste, não desanime, se assim que nem Ezequiel, você disser assim, olha, Deus, parece que esse negócio aqui não vai acontecer, não. Nem por isso Deus deixou de fazer o que tinha que ser feito, porque Ele é Deus. E porque Ele compreende a minha e a tua limitação. Ele sabe que muitas vezes, por estar aqui, né, nessa terra, cheia de limitações, cheia de problemas, muitas vezes nós fazemos como a galinha, olhamos para o chão para comer o milho. Mas deixa eu te dizer, você não foi chamada para ser como galinha, que se limita a um espaço no galinheiro ou no quintal e que tem que ter uma cerca para que ela não fuja. Não. E que come aqueles milhos que são colocados no chão. Você foi chamada para ser águia. E águia não fica num chiqueiro. Águia não fica num quintal limitado. Águia é a árvore que voa mais alto, que tem uma visão periférica, a melhor visão periférica que existe. Quando ela vem do alto da montanha, que ela desce, ela vê no profundo do mar aquele peixe que ela quer pegar. E ela desce com um voo maravilhoso e consegue pegar aquele peixe no fundo do mar ou nas alturas ali. E depois ela sobe, não tem quem sustente ela. Foi para isso que você nasceu, para ter essa visão periférica, gigantesca, né? Capaz de entender, sim, as suas limitações, mas também compreender que que habita em você um Deus sem limites. Então, ele me disse, profetize. Qual é o papel do profeta? O profeta, ele veio para servir de intermediário entre Deus e os homens. Acabamos de falar sobre isso. Para transmitir a palavra de Deus. Aí você pode dizer, Socorro, peraí. Até agora eu até compreendo. Mas eu não sou profeta. Deixa eu te dizer, pois você é. Todo aquele que é morada do Espírito Santo é profeta. É profeta. Quando você abre sua boca, é para profetizar. A pergunta é, que tipo de profecia tem saído da sua boca? Que tipo de profeta você tem sido? Que tipo de profeta você tem sido? Como profeta, hoje em dia, o que a gente tem visto, eu estava conversando essa semana com uma pessoa, e ela dizendo, por que tanta coisa ruim está acontecendo, e com A, com B, com C, é assim, não tem limites, parece que não tem mais critério. E eu estava dizendo para ela, mulher, me diga uma coisa, a palavra de Deus, ela é baseada em princípios. E um dos princípios da palavra de Deus é o que você fala.
é o que você profetiza. Hoje, o que nós vemos, né, são pessoas dizendo: estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Ah, se você me disser isso, eu vou morrer. Ah, eu não consigo. Não vai dar certo. Isso nunca deu certo. Ah, quando chove aqui em Recife, a cidade fica um verdadeiro inferno. Olha o que tem saído da boca das pessoas. Qual o tipo de profecia? É profecia de vida? Tudo hoje em dia é: estou morta, vou morrer, eu não aguento, eu não suporto. O que é que diz lá em Provérbios 18, 21? Olha o que é que um profeta precisa aprender a profetizar. Olha só, Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder. Gente, é poder sobre a vida e sobre a morte. Já imaginou isso? A sua língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Pronto, diz tudo. O que é que você tem profetizado? É o que você tem comido, gente. E o que é que você está profetizando hoje? É o que você vai comer amanhã. O que você está comendo hoje é o que você profetizou ontem. O que você está vivendo hoje é o que você profetizou ontem. Preste atenção ao que sai da sua boca. Eu até já dei um exemplo aqui. Faz pouco tempo que eu dei esse exemplo, e eu vou trazê-lo novamente. Antes, né, eu trabalhava muito, né, trabalhava 10, 12 horas por dia como contadora, acordava muito cedo, mãe, esposa, contadora, empresa, empregados, clientes, empregados dos clientes. Então, assim, era uma vida muito agitada e eu aprendi a dizer o seguinte: estou muito cansada. Ai, como eu estou cansada. Ai, eu não aguento não, estou cansada. Ah, estou muito cansada. Eu realmente vivia muito cansada. Você pode dizer: mas Socorro, você vivia cansada? Você ia dizer o quê? Eu devia ter dito diferente. Até que um dia caiu a ficha. Até que um dia a palavra do Senhor me confrontou. Socorro, peraí. O que você tem profetizado? Vida ou morte? Eu disse: espera aí, Senhor, eu tenho profetizado morte. Ele disse: então mude e passe a profetizar diferente. E eu comecei a profetizar diferente. É um exercício de fé. E eu parei de dizer, em primeiro lugar, eu parei de dizer que estava cansada. Depois eu comecei a dizer que eu estou bem, que eu tenho a mente de Cristo, que eu estou saudável, que eu sou forte, que eu sou corajosa. E eu comecei a profetizar sobre a minha vida. Tenham certeza. O que foi que aconteceu comigo? Livrei-me dos cansaços. Quando era 5 horas da tarde, eu não aguentava mais nada. Quando dava 4h30, eu já não suportava mais nada. Hoje, eu tenho que me botar para dormir. Eu digo: vai dormir, mulher, fique quieta, sossega. Sossega, mulher. Eu estou lá em Gravatá e tem uma moça que me ajuda, é Vina, e a semana passada a gente estava lá no Dia das Mães, e estava todo mundo lá, estava a sogra de Suzana, e aí ela foi falar, aí eu estava ajeitando lá um negócio, e a sogra de Suzana disse: mulher, pelo amor de Deus, o que é que tu estás fazendo agora? Aí Vina olhou para ela e disse: olha, ela não para quieta. Ela não para quieta, não. É o dia todinho, ela está sempre fazendo alguma coisa, sempre, sempre, ela não para quieta. Onde é que está o meu cansaço? Ele não é meu, ele nunca foi meu. Eu o assumi como meu. Mas depois eu desassumi e ele precisou bater em retirada da minha vida. Porque eu comecei a declarar diferente. Então, a língua tem poder sobre a sua vida. E sobre a morte. Então, escolha a vida. Profetize ao vale de ossos secos. Profetize, mas profetize vida. Deus não levou Ezequiel ali para aquele lugar para fazer Ezequiel chorar por aquilo dali, não. Deus podia ter dito a Ezequiel: olha só quanta gente morreu aqui, Ezequiel.
Isso aqui é um cemitério. Olha a quantidade de ossos secos que tem por aqui, Ezequiel. Vamos chorar a dor dessas famílias. Não, Deus não levou Ezequiel para lamentar a dor e a perda, não. Deus levou Ezequiel para mover aquele lugar, trazendo vida naquele lugar. Então, eu retomo a pergunta novamente. Preste atenção. O que é que você tem profetizado? Para onde você tem olhado? Qual a esperança que você tem para a sua vida? Repense antes de falar. Isso aqui não é uma lei, uma norma de pensamento positivo, não, gente. Isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus, é verdade de Deus. Isso aqui é Deus falando conosco. Diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Ei, como assim? Quem já se viu falar com osso, ouça. Ouça. Como ouvir alguém ou nada, ninguém, um osso seco, ele não tem ouvido, gente. Mas Deus mandou Ezequiel falar com os ossos secos. Não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. Aliás, isso é loucura. Gente, isso é loucura. Ezequiel poderia ter olhado para Deus, peraí, preste atenção. O senhor está doido? Como assim o senhor me manda falar com o osso seco? Como se o osso seco tivesse ouvido. Mas deixa eu te dizer, as coisas de Deus são loucura mesmo. São loucura para nós. Sabe por quê? Porque elas são sobrenaturais. Elas não são naturais. Aquilo que o homem é capaz de fazer não parece loucura, porque nós somos capazes de fazer. Mas aquilo que nós não somos capazes de fazer é loucura, sim. E Deus então pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É naturalmente, né? Se alguém nos visse falando para um monte de osso seco, ou uma pessoa em estado terminal, ou uma pessoa morta, com certeza. Mas é com certeza iam me levar para um hospício e dizer, não, peraí, ela está perturbada. Ela está perturbada mentalmente. Ela precisa de ajuda. Mas, olha, nós não vivemos. As coisas que Ezequiel viveu, as coisas que Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, porque nós não ousamos acreditar, ter a fé genuína. Mas se a gente escolher somente profetizar, crendo, sabendo que o poder de Deus que habita em você é que vai realizar aquilo que você profetizar, você vai ver, sim, vales de ossos secos se levantando. Experimente. Na verdade, a nossa oração tem que ser assim, deve ser assim. Falar ao problema para que ele se retire. Essa tem que ser a nossa oração. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ezequiel não questionou a Deus. Quantas vezes na nossa vida nós questionamos? Quantas vezes nós estamos diante de um grande problema e a gente questiona? Isso não tem jeito. Eu não suporto, eu não vou chegar lá. Eu não vou conseguir. Isso é impossível. Isso está fora das minhas possibilidades. Isso não tem. Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Eu estou numa escuridão. Eu estou num lugar onde eu não consigo ver as possibilidades mais de vida sobre a minha vida. Deixa eu te dizer, isso não é verdade. Não é verdade.
Você pode estar num vale de ossos secos. Mas há vida para você em Cristo. Aliás, hoje nós estamos vivendo diante de um vale de ossos secos, literalmente. Então, não questione a Deus, apenas faça. Ezequiel disse, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Oh, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Não questione a Deus, apenas faça. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Não duvide dele, deixe ele fazer o trabalho de sobrenaturalidade dele. Faça você o seu natural. Faça você o seu limite, até onde você pode fazer, que é muito, muito simples. O que Deus deixou para nós é simples demais. Aliás, seguir a Cristo, viver em Cristo, é muito, muito simples. É só abrir a boca. Nós não precisamos subir em monte, nós não precisamos ficar de joelho subindo num negócio lá, nós não precisamos comprar 150 milhões de velas e acender. Não, a gente não precisa ficar diante de imagem pedindo nada, porque Deus não precisa disso, Deus não usa desse tipo de artifício para falar conosco, porque Deus é vida. É muito simples, é no teu quarto, é no teu carro, é no banheiro, é na cozinha, é lavando a louça, é onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver. Você pode profetizar, você pode falar com Deus, você pode receber e perceber e sentir a poderosa mão de Deus sustentando na sua mão. Porque para onde você for, o Espírito Santo de Deus vai, porque ele habita em você. Então não precisa de nada, somente falar. Ezequiel não questionou a ordem de Deus, embora inicialmente para ele parecia que aquilo era loucura, né? Porque ele lançou para Deus a pergunta. Não deixe de fazer aquilo que parece loucura. Apenas faça. Essa tem sido a minha experiência. Eu faço. A responsabilidade de fazer a outra parte de Deus não é minha. Eu faço com fé e deixo Deus se realizar. Então, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Nem sempre um milagre da parte de Deus acontece naquela hora. Eu li um livro que chama-se O Vinho Novo é Melhor. E esse livro conta a história de um pastor real. Ele viveu faz pouco tempo, 1800 ou foi 1900, foi 1800, no final do século XIX. E ele fala dos milagres que ele viveu, e um deles, bem rápido, ele chegou numa casa e tinha uma criança, e essa criança ela era completamente deformada. E o Espírito Santo de Deus disse para ele, profetize sobre a vida dessa criança, ore sobre ela. E ele orou sobre aquela vida daquela criança e foi para casa. E quando chegou em casa, ele disse, meu Deus do Senhor, aquilo dali é impossível. Ela era totalmente deformada. Ele disse, Senhor, e agora? Trouxe esperança para aqueles pais, mas... E ficou lá. Mas orou e ficou na dele. Mais tarde, ele recebeu uma ligação, não me lembro se foi da pessoa que estava conduzindo ele naquela cidade, em alguma cidade da África, que esse pastor ele morava na África. Ele é conhecido, você pode... Depois eu dou para vocês, vocês podem ler esse livro, vocês devem ler esse livro. E esse colega dele ligou para ele e disse, eu não me lembro o nome dele agora, deixa eu ver o nome dele. É Robert Tom. Aí o colega dele ligou para ele e disse, Robert, sabe aquela criança? Ela está completamente curada. Ela está andando, ela está normal. Às vezes o milagre não acontece naquele momento, mas deixa Deus fazer. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe, faça somente a sua parte. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano,
o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Deus não faz a obra pela metade. De que adiantaria aqueles ossos cheios de tendões, de carne, sem vida, né? O Espírito de Deus precisava soprar sobre aquelas... Agora já não eram mais ossos, eram pessoas deitadas, mas sem vida. E Deus completou a obra, mandando Ezequiel soprar e lançar a palavra do Espírito sobre aquelas vidas. E elas passaram a andar, a ter vida plena, né? Se puseram de pé. E Ezequiel disse que não eram poucas pessoas. E eu quero trazer para agora. É isso que nós estamos vivendo. Dentro da sua casa. Você pode ir para a sua varanda. Você pode ir para a sua janela. Você pode levantar a sua mão e profetizar sobre os hospitais. Profetizar sobre os apartamentos, as casas, as famílias. É tão fácil. Só diga assim: vale de ossos secos. Recebam vida. Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que vocês recebam vida. Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre vocês e que vocês vivam. Tenha certeza que o Espírito Santo vai entrar nessas casas, nessas famílias, e elas serão restauradas. Quando Ezequiel estava diante daqueles ossos secos, ele não sabia. E até hoje, acho que ele nunca soube quem eram aquelas pessoas. De quem eram aqueles ossos. Você não precisa saber quem são as pessoas. Você só precisa profetizar. Só precisa fazer isso. Profetize sobre sua vida todos os dias. Declare a palavra de Deus sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos, sobre suas ações. Ponha todos os dias seus pés fora da sua cama e diga assim: Senhor, eu profetizo sobre a minha vida hoje paz, tranquilidade, saúde plena de Cristo Jesus. Eu profetizo todas as bênçãos da tua parte sobre a minha vida, Pai. Eu profetizo que nenhum mal vai me suceder, que praga nenhuma vai chegar à minha casa. Eu profetizo, Senhor, que os teus anjos estão acampados ao meu redor, me guardando em todos os meus caminhos. Eu profetizo, Pai, que eu vou sentir alegria, a alegria do Senhor. Eu profetizo restauração sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos. Eu profetizo, Pai, que onde eu pisar a planta do meu pé hoje, será a terra santa, como diz a tua palavra. Eu profetizo sobre a minha vida, Pai. Profetize sobre a sua vida todos os dias. A minha pergunta é: qual o maior desejo do seu coração nesse momento? Profetize sobre ele. Traga a existência a ele pela sua palavra. Profetize vida. Onde você quer estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, profetize sobre o seu futuro, sobre os teus planos, sobre os teus sonhos, resgate eles com a força da palavra de Deus. A minha pergunta é: o que você espera de Deus? Olhe, Deus não tem somente o bom. O bom é aceitável. Deus não tem somente o perfeito, que é completo. Deus tem o que é agradável, que é adorável, que é arrebatador para a sua vida. Você pode dizer assim: mas Socorro, justo eu não acredito nisso.
Pois é. Acredite, sabe por quê? Porque Deus precisa de você para curar os enfermos, para libertar os cativos. E Ele conta com você. Ele contou com Moisés para tirar o povo do Egito, que estava como escravo há mais de 400 anos. Ele contou com José, ele pegou José e colocou José sendo o segundo maior homem do Egito. Deu para José um lugar, o maior lugar que um homem pode ter, o maior lugar que um homem pode querer alcançar, com o objetivo de cuidar do povo dele. Porque ia haver uma seca muito grande, e ele sabia que os egípcios não iam dar comida, não iam dar provisão para os judeus. Mas José foi para aquele lugar para fazer isso. Então você está aqui para ser a boca de Deus aqui na terra, para profetizar aqui na terra, para libertar os cativos, para ajudar os necessitados, para curar os enfermos, para ser bênção onde você andar, a partir da sua vida. Mas, Socorro, eu já passei por tantas coisas. Eu sei. Eu também já passei por muitas coisas. Eu sei que as coisas que eu passei é diferente do que Noemi passou, do que Lúcia passou, do que Vânia passou, do que Juliana passou, do que as pessoas passaram. Cada um tem a sua história, tem a sua vida. Mas, olhe, não viva do que passou. Viva do que Deus tem para você daqui para frente. Entenda que toda a sua experiência do passado, ela só serve para que você seja melhor hoje, seja mais forte, esteja mais preparado para a vida. Não viva da dor, viva da esperança, viva do poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, decida hoje, definitivamente, profetizar. Quando eu estava com síndrome do pânico, quando eu estava com depressão, eu pesava 39 quilos. Eu era socorrida quase toda semana para Unicórdios. Naquela época tinha Unicórdios, eu era muito socorrida para lá, com a dor no coração que eu sentia, achava que ia morrer do coração. Enfim, eu tinha síndrome do pânico, e o que me curou foi esta palavra. Principalmente essa palavra que está escrita lá em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu pensamento. Porque o meu pensamento era um pensamento de morte, eu só esperava o pior da vida. Eu vivia numa escuridão plena. Eu não tinha esperança de vida. Meu casamento era um fracasso. Eu não cuidava mais dos meus filhos, da minha casa, da minha família. Eu não tomava nem banho mais sozinha. A minha empregada dava banho em mim. Mas essa palavra, eu comecei a profetizar esta palavra. E toda vida que aquele pensamento que me trazia tristeza, toda aquela vida que vinha aquele pensamento que me botava para baixo, eu dizia, não, eu não quero pensar nisso. Eu não quero, não escolho você. Eu vou escolher a palavra. Aí sabe o que eu fazia? Eu colocava um louvor, ou eu ia ler a palavra, ou ia ver uma pregação. Eu comecei a fazer essa troca. E aí eu comecei a limpar a minha mente, a limpar os meus pensamentos. Muita gente diz assim, quando você se converte, você faz uma lavagem cerebral. É verdade, eu me permiti fazer uma lavagem cerebral. Faça uma lavagem cerebral na sua vida. Seja portador de bênção para a sua vida e para a vida dos outros. Eu só posso ser um portador, um intermediador de Deus, se o próprio Deus já é na minha vida. Então, Deus primeiro restaurou a minha vida, para que eu pudesse ser portadora de bênçãos para outras vidas. Socorro, você hoje não tem problemas? Não, por favor, não pense isso.
Sim, a palavra de Deus continua sendo verdade. No mundo tereis aflições. Só que a diferença é que agora eu vivo com bom ânimo. Porque a palavra diz assim, a palavra de Deus diz assim, no mundo tereis aflições, mas qual é a proposta? Tende bom ânimo. Então, é aquilo que eu disse para vocês. Fui para o dentista com bom ânimo. Vou diante dos meus conflitos com bom ânimo. Se eu tenho um conflito com Aurélio, com quem quer que seja, eu olho para ele com bom ânimo. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei como é que Deus vai fazer, quando ele vai fazer. Afinal de contas, esse trabalho é dele. O sobrenatural é dele. Mas eu sei que ele vai fazer. Disso eu não tenho dúvida alguma. E os meus olhos têm contemplado a ação de Deus. Permita-se contemplar a ação de Deus na sua vida. Se deixe ser instrumento dele na sua vida. E ele vai inundar o seu coração de paz. E você vai viver o seu propósito. Sem culpa, sem medo, sem pavor, mas confiante de que é o Senhor e que é para o Senhor que vai fazer, que tudo vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos orar. Mas antes de orar, como eu sempre faço, gosto de dar uma oportunidade. Quem queira falar alguma coisa, por favor. Ju? Você está sem áudio, Ju. Coloque o áudio. Oi. Tá ouvindo agora? Pronto. Agora. Amei a palavra de hoje. Amei. Amém. Muito boa, muito boa. Amém. Glória Você hoje estava inspiradíssima. Oh, glória! Então, glória a Deus. O Espírito Santo hoje... ele faz do jeito dele, né? E a gente só faz respeitar. Exatamente. Glória a Deus. Quem mais gostaria de falar? Socorro. Essa semana eu estava lendo sobre os frutos do Espírito, né? O fruto do... o fruto do Espírito. Aí, antes de começar a falar sobre os frutos, aí dizia assim, que quando a sua vida está em Jesus, é como se fosse uma árvore, né? Nasce, cresce e dá os frutos. Amém. E aí, assim, eu achei muito interessante, porque realmente, né, a gente tem que ter essa vida diferenciada e realmente, quando a gente começa a colher os frutos, aí o Espírito Santo, ele atua para que a gente possa começar a viver esse sobrenatural, né? Sim, é verdade. Exatamente. E como a gente falou a semana passada, né? Jesus nos podá, né? Nós somos esses galhos dessa árvore. Ele podá para que a gente dê frutos e mais frutos. E o podar é justamente isso, é limpar, é tirar aquilo que não agrada, né? Para quê? Para que o fruto possa nascer naquele galho novo. Eu até disse para vocês que deu o exemplo lá do pé de manga lá em Gravatá. Muitas vezes eu estive debaixo daquele pé, vou tirar uma foto e mandar para as meninas. Porque assim, não é uma manga em cada cacho, é um cacho com 9, 8, 6, 7 mangas. Então, assim é a nossa vida, tá? No começo, claro, um pezinho de árvore pequena, ele não dá fruto, mas ele vai florescer, ele vai crescer e ele vai dar fruto. Então, hoje você pode até não perceber esses frutos na sua vida, mas tenha paciência, né? O agricultor, ele quando planta, ele não espera a colheita imediatamente quando planta. Primeiro ele lança a semente, e quando ele lança a semente morre embaixo da terra. É preciso morrer. É preciso o seu eu morrer.
Para quê? Para que a semente nasça, para que ela brote. Então, ela morre debaixo da terra e depois ela brota. E quando ela brota, ela tem o tempo da colheita. Tem as estações da nossa vida. Então, quando ela tem o tempo da colheita, o tempo do crescimento, o tempo da plantação e o tempo do crescimento, o tempo de regar e o tempo de colher. Então, assim, só tenha paciência. Se deixe. O meu primeiro tempo foi um tempo, não foi fácil no começo. Eu precisei me dispor, eu disse para você já várias vezes, eu me desnudei na presença de Deus. Se desnude na presença de Deus. Literalmente, vá, tire cada peça do seu corpo, se vista todinha, depois vá tirando. Senhor, tá, eu estou me desnudando na tua presença. Eu não quero ser mais aquela mesma pessoa. Eu quero que Cristo habite em mim. Então, Pai, vai, faça a sua vontade. E isso é um exercício diário. Como eu disse, é um estilo de vida. Jesus Cristo é um estilo de vida. Amém? Amém. E isso se estabelece através de uma palavra chamada confiança. Confie, acredite. Eu passei a colocar a minha vida com confiança na presença do Senhor. E essa trajetória foi uma trajetória muito linda. Porque todas as dificuldades muito grandes que eu passei, muitas mesmo, e todas elas eu vi Deus dando vida àqueles ossos secos. Muitos ossos secos receberam vida. Então, assim, e vai ser na sua vida. Apenas se permita, mas isso é uma decisão. É uma decisão, se determine, diga para você mesma, a partir de hoje, eu vou permitir que Deus seja Senhor soberano da minha vida. Eu estou determinada a isso. Aí você vai ver Deus agir. Amém? Amém. Então, vamos orar? Vânia já vai dormir curada, né, querida? Vou sim, já tomei posse. Já, pronto, tá feito. Está feito. Socorro, Dineide entrou. Não, Dineide está doente. Vamos orar por ela. vamos orar agora. Pai, de acordo com a tua palavra, Senhor, nós queremos colocar diante de ti a vida de Dineide, Pai, nós profetizamos, eu profetizo sobre a vida dela com as minhas irmãs agora, cura plena em Cristo Jesus. Todo o seu corpo curado, a garganta, que ela disse que estava com dor de garganta, sarada agora em nome de Jesus. A dor no corpo, sarado agora em nome de Jesus. Dor de cabeça, sarado agora em nome de Jesus. Todo o seu corpo sendo restaurado agora em nome de Jesus. Não somente o de Dineide, mas de toda a sua casa e de sua família. Porque tinha outras pessoas também que estavam enfermas. E nós declaramos nesta noite, Pai, vale de ossos secos, nos hospitais, nas casas, todos agora recebam o Espírito de Deus, o sopro divino, e recebam vida da parte de Deus agora, em nome de Jesus. Todos os tendões sendo restaurados agora, em nome de Jesus. A carne sendo restabelecida. A água do corpo, que é mais de 70% do corpo tem água, sendo restabelecido agora. O sangue correndo nas veias perfeitamente. Todas as veias, todas as artérias perfeitas, circulando sangue nas vidas das pessoas agora. Todo tipo de enfermidade bata em retirada agora, em nome de Jesus. E a vida de Cristo se estabeleça na vida de todas as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão angustiadas, que estão desesperadas, que estão com depressão, que estão sem esperança, que estão presas, que estão em calabouços, que estão sofrendo. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo com as minhas irmãs vida abundante sobre cada uma dessas pessoas, Pai. E nós dizemos, Senhor, e nós cremos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Outra coisa que eu queria dizer para finalizar. A palavra é simples. Ezequiel apenas disse, vale, ossos, recebam carne, recebam vida. É simples, só diga isso.
Não se preocupe com mais nada. Apenas declare aquilo que você quer, aquilo que você espera, para aquela situação, para aquela pessoa. Ponto final. Só isso. Porque você está falando não é no seu nome, você está falando no nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Você está falando pelo Espírito, você está dando voz ao Espírito Santo. Pense nisso. Você está dando voz ao Espírito Santo. Quem vai realizar o milagre não é você. A glória e a honra não é para a sua vida. É para Deus. É para o Espírito Santo que habita em você. Amém? Então, boa noite. Deus abençoe. Nos dê uma semana, um final de semana próspero na presença do Senhor e profetize. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tchau, queridas. Fico na paz. Amém.